Não dá. Agora, tem uma coisa aqui muito interessante, que o Senhor fala a Moisés aqui: eis que o clamor chegou até mim. Isso fala de tempo de ação de Deus que chegou. Se a gente parar para pensar, eis que o clamor chegou até mim, é o quê? Começaram a clamar e demorou 200 anos para chegar até Deus? Deus já tinha dito a Abraão que o povo seria escravo e ficaria 400 anos até que se completasse a plenitude dos gentios, até que a terra toda fosse tomada pelos gentios. Ou seja, eles clamaram e chegou o tempo da intervenção de Deus, da libertação de Deus, cumprir aquilo que Ele prometeu. Agora, o povo orou, o povo clamou, o povo se inconformou com a condição, com a opressão que eles estavam vivendo. Então, nessa noite, eu quero te desafiar a ser um inconformado com o que você está vivendo, com o que a sua família está vivendo. Não aceite, mãe, não aceite seu filho nas drogas, em nome de Jesus. Não aceite. É incrível como os pais parecem que são dotados de visão, de perceber que o filho não está indo por um bom caminho. Já perceberam isso? Meu filho não está indo por um bom caminho. Eu estou preocupado. Às vezes, o caminho começou a desviar aqui, nem parece que ele ainda está fora do caminho, mas só de tirar aqui esse ângulo, daqui a pouco ele vai estar aqui, ele vai estar afastado demais. Então, mães e pais, não se conformem. Nós estamos às portas de uma semana jovem, onde todos nós temos que nos envolver. Já está enchendo esse lugar, orando pelos preletores, enchendo da glória do Senhor. O Senhor vem marcar essa juventude, vem levantar essa juventude com fome, com sede, uma juventude inconformada. Por que é que a gente fica se conformando? Lembra que eu falei aqui, preguei sobre sal, que o sal tem a força de interromper o processo de corrupção? Entrei num grupo de amigos lá de 93, 94, lá quando eu era paraquedista, aí vai ter uma festa, grupo do WhatsApp. Eu pisco o olho, tem 200 mensagens. Está todo mundo se encontrando, né? E aí quando eu entrei, a galera falou assim, aí botaram uma foto de mulher pelada. Um grupo só de homens, né? Militares, enfim, mulher pelada. Aí o cara, fulano de tal, o filho está no grupo. E o meu nome de guerra é filho, né? O filho está no grupo. E aí você percebe que começa a galera segurar. Aí daqui a pouco tem um outro amigo também, o Faria, ele entrou. Enfim. Então, veja a importância de você estar como sal e luz num lugar como esse. Mesmo que você não apague totalmente, mesmo que eu tenha que lidar com situações, às vezes, complexas, como é um grupo complexo, mas eu já estou orando, Senhor, se eu for para esse lugar, tem algum propósito. Tem gente ali que não te conhece ainda, Pai. Eu já sou pastor. Nós tínhamos 18 anos, 19 anos, ralamos, aquele mesmo papinho, parece que é adolescente. Eu só tenho aquilo na cabeça, meu Jesus. Então eu já estou orando, eu sei que a minha esposa já está orando, eu peço ajuda da igreja de oração. Vou chegar lá na festa, eu vou ter que lidar com esses publicanos, pecadores, mas colegas, gente boa. Tem uns caras ali que falam, irmão, se esses caras se convertem, Jesus, Pai. Quantos pode ser glória a Deus? Glória a Deus. Então, por que é que os jovens, mas os jovens, têm dificuldade de se manifestar e de não se conformar? Não se conformar mesmo, sabe? Nós temos que orar, Senhor, que os nossos jovens sejam inconformados, sejam aqueles que vão orar pela libertação dos seus amigos. Jesus está voltando. Está voltando mesmo. E a gente tem uma galera, a gente não leva isso a sério, tem uma galera que está trocando 30 minutos de alegria
por uma eternidade de paz com Jesus. A gente está muito longe de determinadas opressões, como lá nos países em que o Estado Islâmico domina, em que os cristãos estão perdendo a cabeça. Morre cristão todo dia. Não demora muito, isso pode chegar. Precisamos anunciar, nós estamos nesse tempo de anunciar, de arregaçar as mangas, de realmente colocar a cara a tapa e clamar para que essa opressão saia de sobre a igreja, que saia de sobre nós, sobre o nosso povo, sobre a cidade. Senhor, em nome de Jesus, liberta o teu povo, nós te clamamos, Senhor, vem com a tua intervenção. Vem com a tua intervenção. Eu não sei o que você precisa da parte de Deus. Eu não sei, mas você precisa clamar. Você não pode se conformar. Então, Deus se compromete a introduzi-los a uma terra boa, terra larga, frutífera, um novo ambiente, novos desafios, novos amigos, novo tempo. Da escravidão para a liberdade e da tutela para o governo, porque estão tutelados. E agora vão ter a sua terra, vão plantar, vão ter a sua propriedade, é um tempo novo, é uma nova proposta. Percebam, amados, é uma terra que Deus está prometendo a eles, não é só uma terra, é uma nova vida, é um novo momento, são novas possibilidades, novas. Muitos aqui tem esse tempo de Deus, essa promessa de Deus, mas o que impede, a dificuldade que nós temos é exatamente não no diabo, não no governo, mas dentro de nós, é a nossa mente. Você pode falar assim, irmão, o problema nosso às vezes é a nossa mente. Então, primeira coisa, já parou para pensar que nossa vida também é assim? Está tudo encaminhando para viver um novo momento na vida, mas nos deparamos com muitos medos. Muitos medos. Vai lá, volta lá em Números 13. Fica fazer de conta que está terminando. Versículo 31. Nós estamos falando de um povo que foi liberto. Nós estamos falando de uma galera que viu todas as maravilhas do Senhor quando os libertou do Egito. Poder de Deus manifestado. Nenhuma outra geração viu aquelas coisas acontecerem. Mar se abrir, imagina, mano, mar se abrir, cara. Tu passar do lado assim, ó, um paredão de água, tu saber que Deus é conosco, aleluia. Impossível a gente, como a gente sai daqui? Ele nos escravizaram há tanto tempo que a gente não sabe nem pegar em arma, sabe enxada, sei lá, assim, né? Só Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, sabe, maravilhados. E Faraó teve que se arrebentar, teve que se render, teve que liberar, libera porque eu não estou aguentando mais. O poder de Deus, as maravilhas de Deus, a ação de Deus sobre o Egito. Libera esse povo está fazendo mal agora, porque Deus é com eles. E eles, queridos, presta atenção, viram tudo isso, viram as maravilhas, viram a mão do Pai. Olha o coração, pegaram os líderes, lembra que nós lemos aqui os líderes, cabeças de família, não pegaram qualquer um não, mano. Pegaram assim os pastores do rebanho de Israel, os pastores do povo de Israel, né?
pegou Edir Macedo, pegou o Senhor Malafaia, pegou o apóstolo Ezequiel Teixeira, pegou só a galera, pegou todo mundo, pegou todo mundo, só fera. Porém, os homens que com ele subiram disseram. O apóstolo Ezequiel aqui mandou uma palavra aqui em cima. Versículo 30. Então o apóstolo Ezequiel Teixeira fez calar o povo perante Moisés. Subamos, animosamente possamos na terra com herança, certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia. É desse jeito. Depois o restante da galera. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo. Brincadeiras à parte, né? Estava gravando aqui. Porque é mais forte do que nós. Mas como, amado? O povo saiu da escravidão, mas continuou sendo escravo, mas agora não escravo de Faraó, escravo da sua própria mentalidade de escravo. Fracos deles mesmos, limitados. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Ele aqui fala: não estiança, vamos usar terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, éramos aos nossos olhos. Olha como eles se viam, olha a imagem, a autoimagem que eles tinham. Nós éramos como? Nós nos víamos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles se viam tanto assim que achavam que o gigante também os via assim. Eles estão totalmente consumidos pelo espírito de gafanhoto, de pequenez, de escravidão, de medo. Eles estão morrendo de medo. Se vocês lerem mais avante, vocês vão ver, eles estão com medo. Medo, você pode dizer comigo: medo. Então, queridos, antes dos gigantes de fora, tem os de dentro. E os de dentro de mim são os piores. Tem gigante dentro de mim, tem gigante dentro da pastora, tem gigante dentro de você. E são esses gigantes, por exemplo, o gigante do medo. O medo é um pai do gigante. O gigante da incredulidade. Eles não estão mais. As cidades fortificadas e os gigantes abalaram a fé daqueles homens. Ver a terra boa, o tempo bom, os desafios dela, fez com que eles tivessem a fé deles e as experiências com o poder de Deus abalados. Nós somos fracos diante deles. Nós não vamos conseguir, nós vamos ser consumidos. Não vai dar. Somos como gafanhotos, nos vimos, nós somos como gafanhotos, somos pequenos. Acabaram de deixar uma nação inteira. Você pode dizer só Jesus? Não vou abrir o texto, depois você lê em casa 1 Samuel 17, 32 em diante. Fala da história de Davi, e a gente pode aprender alguma coisinha com Davi. Eles estavam na terra de gigantes, o povo de Israel. E aí a gente vai em Davi e percebe como Davi tratou com os gigantes. E de forma objetiva, amados, de forma assim, sem enrolar o texto. Davi tratou com o gigante exatamente o contrário do que esses caras aqui, do coração que esses caras tinham.
Davi sabia da aliança que ele tinha com o Senhor. Davi tinha os gigantes que ele havia derrubado antes, que ele havia experimentado derrubar. Ele havia matado o leão, ele havia matado o urso, ele tinha experiências com a vida dele. Os primeiros desafios, os primeiros leões, os primeiros ursos, que foi dando a Davi condições de ver que Deus é com ele. O Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Davi não matou gigante porque tinha sido ungido, não, porque eu sou ungido. Ele era um adorador. E quando ele se propôs a partir para cima do gigante que amedrontava o exército das fileiras de Israel, ele pegou o seu cajado de pastor, porque a vocação dele era aquela. Ou seja, ele pegou aquilo que aponta para a autoridade no nome do Senhor. Ele pegou o seu bordãozinho, né, de pastor, meteu a mão em 5 pedrinhas no riacho, e com seu, vamos chamar aqui para nós, seu estilingue, sua tiradeira, derrubou o gigante. E foi o Senhor que me lembrou isso, e eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu não preciso de muito, eu só preciso de um estilingue, fé e autoridade no teu nome. Eu não preciso de muito. Você pode dizer: eu não preciso de muito. Queridos, eu estou diante dos maiores gigantes da minha vida que eu já enfrentei. Pelo menos para mim. Eu não sei quais os gigantes que você vai enfrentar. Queridos, impressionante. A gente pega essa história aqui, é uma história que a gente pode tê-la como uma interpretação existencial. Ela é um cenário, ela é um teatro humano. É impressionante como, quando nós estamos num lugar ainda que de escravidão, quando o outro lugar, o lugar da novidade, o lugar da promessa, apresenta muita dificuldade para que eu possa mudar de vida, eu vivo o tempo todo sendo tentado a voltar para o lugar de comodismo onde eu já sei viver. Eu já sei viver. Não. Isso na área do relacionamento, na área do emprego, na área da igreja. Tem gente que não sai da igreja porque tem medo da igreja e outra igreja. Sei, aqui eu já sou pastor, aqui eu já conquistei, não estou feliz, mas se eu for para outra eu vou zerar. Vai ser tudo muito novo, e a novidade já assusta. Existe uma coisa na psicologia chamada mundo presumido. Isso é muito legal, eu gosto desse livro. O que é o mundo presumido? É um assunto ligado à área do luto. Por exemplo, eu ia dar um exemplo meu assim, não queria dar um exemplo meu não. Vou dar o meu. A pastora Dani tem o mundo dela hoje. O mundo da pastora Dani gira em torno do seu marido, do seu filho, seu trabalho, sua família, né? Igreja. Olha o mundo dela. Esse mundo sensível, esse mundo subjetivo, esse mundo representativo a ela, que representa alguma coisa para ela, que é caro a ela. Ela vê de um jeito que, para eu entender, ela precisa me explicar que mundo é esse. O que é importante nesse mundo é o mundo dela. É um mundo relativo, porque não é o meu mundo. Apesar de vivermos juntos, o meu mundo é outro. Tem ela, tem meu filho, tem meu trabalho, tem minhas conexões, tem a igreja, tem a minha missão, mas o dela é outro mundo, apesar de estar comigo. Quantos estão entendendo, Marcos, isso? Se eu morrer, o mundo dela muda. Esse é o mundo presumido. Ela vai ter que ressignificar a vida, vai ter que reaprender a viver. A gente não gosta desse assunto, mas acontece com as melhores famílias.